O relato de uma fazendeira cruel que foi parar no umbral. Ajude nosso canal, se inscrevendo, curtindo o vídeo, comentando e compartilhando para os seus amigos. No sertão nordestino, onde o sol castigava a terra árida e os ventos quentes levantavam nuvens de poeira que pareciam engolir tudo ao redor, havia uma fazenda imensa. Era conhecida como Fazenda do Castigo, um nome que dizia muito sobre sua proprietária, uma mulher dura como pedra e fria como aço. Seu nome não importa aqui. Ela mesma se esqueceu dele ao longo dos anos. Tão consumida estava por sua sede insaciável de poder e riqueza. A fazenda era uma extensão infinita de campos secos cercados por muros altos e arame farpado e enferrujado. Dentro desses limites, trabalhadores rurais suavam sob o sol escaldante, cortando cana-de-açúcar ou colhendo feijão em condições desumanas. Eles viviam em barracos precários, sem água potável, sem luz elétrica e com comida escassa. A maioria era composta de famílias inteiras, incluindo crianças pequenas, arrastadas para lá por promessas vazias de trabalho digno e salário justo. Mas a realidade era outra. A fazendeira pagava misérias, quando pagava, e usava ameaças e violência para manter todos sob controle. Ela era uma mulher alta, magra e ossuda, com olhos afiados como facas. Suas mãos eram calejadas pelo chicote, que sempre carregava consigo, e seu rosto era marcado por rugas profundas, resultado de anos de ódio acumulado. Não tinha amigos, apenas capatazes brutais que obedeciam suas ordens sem questionar. Quando alguém reclamava das condições de trabalho ou pedia aumento, ela simplesmente sorria com desdém e dizia: "Se não gostar, pode ir embora." Claro, ninguém ia embora, porque sabiam que o mundo lá fora era ainda mais cruel. Mas a crueldade da fazendeira não parava por aí. Ela mantinha registros detalhados de cada trabalhador, anotando seus nomes em cadernos velhos e amarelados. Quando alguém adoecia ou ficava incapaz de trabalhar, ela ordenava que fossem expulsos da fazenda sem um centavo no bolso. Muitos morreram à beira da estrada, abandonados como lixo. Outros desapareceram nas noites escuras, vítimas de acidentes misteriosos nos campos ou espancamentos brutais aplicados pelos capatazes. A fazendeira nunca se preocupou em investigar essas mortes. Para ela, eram apenas números a menos, na folha de pagamento. Durante décadas, ela reinou absoluta sobre a Fazenda do Castigo, acumulando fortuna enquanto destruía vidas. Sua ganância não conhecia limites e sua indiferença às consequências de seus atos era total. Até que, certo dia, algo mudou. Um final trágico aguardava aquela mulher implacável. Já idosa, com o corpo fraco e a mente turva, ela começou a sentir os primeiros sinais de sua mortalidade. As dores nas costas tornaram-se insuportáveis e sua visão começou a falhar. Mesmo assim, continuou supervisionando os trabalhadores com a mesma ferocidade de sempre, gritando ordens e brandindo chicote com mãos trêmulas. Uma manhã, enquanto caminhava pelos campos para inspecionar o progresso da colheita, sentiu um aperto forte no peito. Tentou respirar fundo, mas o ar parecia pesado, impossível de alcançar seus pulmões. Cambaleou alguns passos antes de cair de joelhos no chão duro e seco. Os trabalhadores pararam o que estavam fazendo e a observaram. De longe, excitantes, ninguém se aproximou para ajudá-la. Sabiam que qualquer gesto de bondade seria recebido com punição severa. Lá, sozinha, ela teve tempo suficiente para refletir sobre sua vida. Viu flashes de memórias distantes, os rostos cansados dos trabalhadores, as crianças chorando de fome, os corpos inertes jogados às margens da estrada. Pela primeira vez, sentiu algo parecido com remorso. Mas era tarde demais. Seus olhos se fecharam lentamente e seu último suspiro foi abafado pelo som do vento soprando entre os canaviais. Quando abriu os olhos novamente, esperava encontrar o céu ou talvez o inferno.
Em vez disso, viu um lugar que parecia ser ambos ao mesmo tempo. Estava em um campo vasto e desolado, coberto por uma névoa densa que obscurecia tudo ao redor. O ar era pesado e úmido, difícil de respirar, e o solo sob seus pés era lamacento e cheio de detritos. Ao longe, podia ouvir gemidos baixos e lamentos angustiados. Pensou estar sonhando, ou talvez delirando, mas logo percebeu que aquilo era real. Espíritos grotescos se arrastavam ao seu redor, alguns com membros retorcidos, outros com rostos deformados e olhos vazios. Alguns a encaravam com ódio, outros com curiosidade mórbida. Tentou se levantar, mas suas pernas tremiam, como gelatina. Sentia fome e sede intensas, mas não havia nada para comer ou beber ali. Então eles apareceram. Figuras altas e sombrias emergiram da névoa, vestidas com trapos sujos e carregando ferramentas agrícolas enferrujadas. Seus rostos eram familiares, terrivelmente familiares. Reconheceu alguns deles como trabalhadores que haviam morrido em sua fazenda. Eles a cercaram, murmurando palavras que ela não conseguia entender completamente, mas que carregavam uma carga emocional avassaladora. Raiva, dor, vingança. Antes que pudesse reagir, foi agarrada por mãos fortes e arrastada para dentro da névoa. Gritou debatendo-se, mas era inútil. Logo percebeu que estava sendo levada para algum lugar específico, um destino que já havia sido traçado para ela. Após horas, ou talvez dias, sendo arrastada pela névoa, ela chegou a um local que a deixou paralisada de horror. Era um campo enorme, iluminado por uma luz vermelha sinistra que vinha do céu. Centenas de espíritos vagavam por ali, carregando pedras enormes, cavando buracos profundos ou transportando sacos pesados. Todos tinham correntes invisíveis presas aos pulsos e tornozelos, e seus corpos eram magros e esqueléticos, como se tivessem sido sugados até o último resquício de energia vital. Os guardas que a trouxeram até ali a entregaram a uma figura, colossal e ameaçadora, conhecida como capataz. Ele era alto e musculoso, com olhos brilhantes como brasas e um chicote feito de fogo em uma das mãos. Sua voz era grave e ecoava como trovões quando ele falou: "Bem-vinda ao campo dos escravos fantasmas. Aqui você pagará pelos crimes cometidos contra aqueles que agora são seus companheiros de trabalho." Sem cerimônia, ela foi forçada a pegar uma pá enferrujada e começar a cavar. Cada movimento era doloroso, como se o peso da ferramenta fosse multiplicado por 1000. Os outros espíritos a observavam com olhares cheios de desprezo, alguns murmurando insultos baixinho. Ela tentou protestar, gritar por ajuda, mas ninguém a ouviu. Estava completamente só. Os dias, ou ciclos, se passaram, e a rotina era sempre a mesma. Trabalho exaustivo sob o sol inclemente, seguido por noites geladas e intermináveis. Às vezes, via figuras conhecidas entre os trabalhadores, rostos de pessoas que haviam morrido em sua fazenda. Tentava evitá-los, mas eles a encontravam, confrontando-a com acusações que rasgavam sua alma. "Você me tirou minha filha?" gritava uma mulher, com lágrimas escorrendo pelo rosto fantasmagórico. "Eu poderia ter salvado meu filho, mas você nos expulsou." Urrava um homem agarrando-a pelo braço. Cada encontro era uma tortura emocional, um lembrete constante de todas as vidas que ela havia destruído. Com o tempo, ela começou a notar algo estranho acontecendo com seu corpo espiritual. Pequenas partes dela começaram a desaparecer, como se estivessem sendo consumidas pela própria culpa. Primeiro foram os dedos das mãos, depois os braços inteiros. Seus cabelos caíram em tufos e sua pele começou a se desfazer em pedaços. Sentia como se estivesse sendo devorada por dentro, e não havia nada que pudesse fazer para impedir. Os outros espíritos pareciam perceber isso também. Alguns riam zombando de sua agonia, outros a ignoravam completamente, ocupados demais com seus próprios tormentos.
Mas havia alguns, poucos, que a observavam com olhares de compaixão. Eram almas que já haviam passado por algo semelhante e entendiam o peso da culpa. Um deles, um homem idoso com um rosto gentil, aproximou-se dela certa noite. Disse em voz baixa: "Você ainda tem chance de redenção. Confesse seus pecados, peça perdão e aceite o sofrimento como parte de sua jornada. Só assim poderá encontrar paz." Mas ela não estava pronta para isso. Ainda resistia. Ainda culpava os outros por sua situação. Achava que merecia algo melhor que não deveria estar ali. Essa negação prolongava seu tormento, tornando-o ainda mais insuportável. Anos se passaram no umbral, embora o conceito de tempo fosse fluido naquele lugar. Ela já não era mais a mulher arrogante e cruel que um dia fora. Agora era apenas uma sombra de si mesma, fraca e quebrada. Seu corpo espiritual estava quase completamente desfeito, e sua mente era um turbilhão de memórias e arrependimentos. Foi então que ocorreu o momento decisivo. Enquanto cavava um buraco profundo no campo, encontrou algo enterrado no solo, um caderno velho e amarelado. Ao abrir, reconheceu imediatamente como um dos registros que mantinha na fazenda. Nele estavam listados os nomes de todos os trabalhadores que haviam morrido sob sua supervisão. Cada nome era acompanhado por uma breve descrição de como haviam falecido: doenças, acidentes, espancamentos. Ao ler aquelas páginas, algo dentro dela finalmente se quebrou. Começou a chorar, soluçando descontroladamente enquanto repetia: "Me perdoem, me perdoem." Os outros espíritos pararam o que estavam fazendo e a observaram em silêncio. Lentamente, um a um, começaram a se aproximar dela, estendendo as mãos em um gesto de compaixão. Não havia mais ódio em seus olhos, apenas tristeza e compreensão. Naquele momento, ela finalmente entendeu o verdadeiro significado de justiça no umbral. Não era sobre punição eterna, mas sim sobre aprender a lidar com as consequências de seus atos e buscar redenção. Embora ainda estivesse presa naquele lugar, sentiu algo que não sentia há muito tempo: esperança. Agora, ela continua trabalhando no campo dos escravos fantasmas, mas com um propósito diferente. Ajuda os recém-chegados a enfrentar seus próprios tormentos, compartilhando sua história e oferecendo palavras de conforto. Ela seguirá carregando pedras, cavando buracos e enfrentando seus próprios fantasmas, porque no fim, o verdadeiro castigo não é o trabalho físico, mas o peso da culpa que carregamos em nossas almas. Se você gostou de nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir o vídeo, comentar e compartilhar para os seus amigos.